todas. Eu queria, primeiramente, parabenizar pela iniciativa de todos os envolvidos na modernização na exposição desse PL. E eu, dialogando com o senador Rogério e sua equipe, ele fez uma proposta de emenda ao PL 1388, que trata exatamente do lawfare. É muito bom estar aqui hoje nessa casa, no Senado Federal, com a representante da Suprema Corte e com tantos estudiosos da área de direito. Eu não vou aqui adentrar no método do direito, até porque não sou advogada, eu sou, na verdade, uma vítima de lawfare. Então, é muito importante a gente poder fazer esse debate e com a sociedade para que essa prática que lá, né, nos anos 50 não existia, talvez dessa forma no país, e que hoje acontece de forma muito cruel. E o lawfare é exatamente o uso estratégico do direito para fins de deslegitimizar e prejudicar ou aniquilar o inimigo. É usar a arma, né? É usar as instituições, parte das instituições, para aniquilar as vítimas. E aí esgotá-las do ponto de vista emocional, financeiro, físico, psicológico e emocional, né? Como eu falei anteriormente, e degradá-la do ponto de vista moral também perante a sociedade. E essa pessoa aqui que vos fala é vítima de lawfare. Eu sou denunciada numa operação no estado da Paraíba por ser casada com alguém. Então está lá escrito na denúncia, uma denúncia pesada de misoginia, de preconceito. E está lá escrito, eu não sou, inclusive, qualificada nessa denúncia. Eu não tenho CPF, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho endereço. Eu tenho apenas um companheiro. E, por isso, eu sou denunciada. E tantos outros companheiros. E, quando eu me vi envolvida nessa operação, eu precisei estudar direito, porque eu me vi envolvida numa operação que envolveu a Vara da Família, a Justiça Criminal, a Justiça Eleitoral e a justiça e a parte administrativa, o direito civil. Então, eu precisei estudar para entender o que é que eu estava passando. E aí eu perpassei a minha vida e fui estudar a vida de outras pessoas também. Eu terminei escrevendo um livro e virando diretora da Rede Lawfare Nunca Mais, junto com Cleide e Isabel, onde a gente agrupa uma quantidade de vítimas de lawfare Brasil afora e que sofre das mesmas dores e que não tem consolo algum. Não tem consolo algum porque isso não é visto, porque nós sofremos processos que estão fora da Constituição, porque responder a um processo, qualquer um de nós aqui, qualquer pessoa da sociedade pode responder a esse processo. Agora, existem normas, né? A legislação existe para permear esse processo. Você não pode ser condenado antecipadamente na mídia e quando você vai olhar o seu processo, você já está condenado, execrado pela população e dentro do seu processo não tem absolutamente uma prova. E um promotor, ele lhe denuncia e um magistrado aceita essa denúncia. Né? E o magistrado aceita essa denúncia. E aí você fica, como eu estou, há 5 anos, respondendo um processo que não tem uma única prova, que não tem um único caminho de desvio de recurso algum. Inclusive, eu sou denunciada porque participei de uma reunião de um conselho ao qual eu era obrigada a participar por conta do cargo que exercia. Não defini exatamente nada de importante e sou denunciada por isso, mas sem qualificação. Mas não é para me atingir, é para atingir o meu companheiro, né? A minha denúncia, e é exatamente isso que acontece, né? É uma perseguição, inclusive, cruzada, onde se denuncia toda a família daquela pessoa que é escolhida para ser perseguida. E aí envolve todo tipo de ação possível. Tudo que puder prejudicar aquela pessoa, que puder lhe prejudicar financeiramente, que puder lhe prejudicar emocionalmente, vai ser feito. E com a pitada, né? Com todo o sabor que a mídia faz, porque tudo é mandado antecipadamente para a imprensa, antes, inclusive, da defesa ter acesso. Então, assim, eu acho de extrema importância, e o Brasil viu aí, foi desnudada a Lava Jato, e tantas outras operações que se você tiver a capacidade de entrar nos meandros, nas entrelinhas delas, nas combinações de magistrados e de promotores que acontecem em Brasil afora, a gente vai ter a capacidade de de desnudar o que acontece no país e de interromper isso que está acontecendo. Porque aconteceu comigo, aconteceu com vários companheiros, mas, senador, pode acontecer com o senhor amanhã.
Pode acontecer com a representante do STF, a digníssima representante do STF, que está aqui ao meu lado. Porque, em um dado momento, alguém é escolhido. Em um dado momento, para esta prática, alguém é escolhido. E a sociedade precisa efetivamente olhar para isso. Eu sofri vários danos. Inclusive, eu perdi um filho com 5 meses. Ele nasceu morto. Nasceu vivo e morreu porque não tinha capacidade de sobreviver. Porque meu corpo não aguentava mais. Meu corpo não tinha mais condição, não aguentava mais. O reitor Cancelier se suicidou-se. Essa semana, uma vítima de lawfare que eu acompanhei, que está no meu livro, ela passou 6 anos, ela é um advogado de um clube de futebol, que ele foi denunciado por executar um parecer simples, que era a sua atribuição, e ele foi inocentado semana passada, mas ele teve um infarto, ele perdeu tudo o que tinha. Um rapaz de menos de 50 anos, ele não morreu por sorte de Deus, porque Deus protegeu esse cidadão, mas ele perdeu o escritório que tinha, perdeu o emprego que tinha, por pouco não perdeu sua esposa e seus filhos, porque era um casal companheiro, mas se não fosse, tem muitos outros que perdem até a sua família e que ficam sozinhos. Então, isso é algo que a gente precisa olhar e olhar com seriedade. Os processos se alastram nos tribunais e ninguém observa, como é que você faz um estardalhaço na vida de alguém? Você o acusa de um roubo milionário e não mostra o caminho desse dinheiro. Como é que alguém é acusado de lavagem de dinheiro, mas você não tem caminho do dinheiro, você não tem um percurso? Né? Então, assim, eu acho que essas coisas precisam ser observadas, que a sociedade precisa olhar, que essa casa precisa olhar para o lawfare e precisa olhar Brasil afora, porque a gente sabe que a gente teve um caso emblemático, que é o caso do presidente Lula, que a gente pôde acompanhar as mensagens da Operação Spoofing, o que aconteceu ali dentro. A sociedade pôde ver o que aconteceu, mas é um caso de alguém muito importante no nosso país e no mundo, mas existem vários outros casos que estão margeados e que pessoas estão sofrendo e continuam a sofrer, inclusive, senador, pagando pena sem ter um crime estabelecido. Né? Quando você analisa o processo, judicialmente falando, você não encontra absolutamente nada que possa condenar aquela pessoa. Tipificações criminais, fazem denúncias com tipificações criminais que não tem nada a ver com a narrativa. Então, eu acho que as instituições desse país são importantíssimas. O Ministério Público é uma instituição muito importante, o Ministério Público Federal, o STJ, o STF, os tribunais de justiça pelo país, eles são fundamentais para que a nossa sociedade seja organizada. Mas tem uma parte aí dentro, e aí a gente não pode generalizar nunca, porque temos excelentes quadros nessas instituições, a gente não pode generalizar, mas é preciso que seja observado, é preciso que essa casa encontre maneiras de controlar e de punir quem está punindo severamente a vida de outras pessoas apenas para fazer uma perseguição política, midiática, ou seja ela qual for. Eu acho que o direito não pode jamais ser utilizado para este fim. Então, eu agradeço esse espaço, até me desculpo se por acaso usei algum termo que não deveria, mas realmente é um tema que mexe muito comigo, porque eu ainda sofro hoje consequências gravíssimas do lawfare. A minha vida está interrompida por conta de uma perseguição que não me cabe e de uma luta que eu não tenho como lutar, porque não é de pessoas, é de instituições contra um cidadão, contra uma cidadã. E eu não encontro resposta aonde eu gostaria, no âmbito da justiça. Meu processo é postergado, né? Um órgão diz que é eleitoral, o outro diz que é criminal, ninguém julga, ninguém olha para isso, e eu estou prejudicado. Mas aí eu não falo por mim, eu falo por uma quantidade de pessoas nesse país que sofreram e sofrem margeadas por perseguições que estão sendo feitas com a utilização das instituições mais importantes do nosso país, que são as instituições de justiça. Obrigada, senador. Obrigada a todos. Obrigado.